Olá, cursista! Como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela Mesquita Silva e vou ministrar a disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Quero dar as boas-vindas a você de Januária, Buritis, Padre Carvalho, Pedra Azul, Novo Cruzeiro e Bocaiúva. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vou apresentar a vocês a nossa ementa. Ela trata das concepções de infância e de educação infantil, determinantes históricos e sociais da política de atendimento à infância e à legislação. Educação infantil, assistir e educar, educar e cuidar. Projeto educativo, saberes e práticas na educação infantil. Metodologias para o ensino e a aprendizagem na educação infantil. Enquanto conteúdo programático, nós elencamos 4 unidades. A unidade 1 trata-se das concepções de infância e de educação infantil, determinantes históricos e sociais da política de atendimento à infância e à legislação. Na unidade 2, estudaremos sobre a educação infantil, assistir e educar, educar e cuidar. Na unidade 3, estudaremos sobre o projeto educativo, saberes e práticas na educação infantil. E na unidade 4, metodologias para o ensino e a aprendizagem na educação infantil. A nossa metodologia usaremos nesta aula expositiva dialogada por meio do webinário, videoaulas, atividades individuais e estudo de campo. Enquanto a avaliação, os instrumentos avaliativos que utilizaremos serão atividades de aprendizagem 10 pontos, avaliação online 20 pontos, participação no ambiente virtual, fóruns 10 pontos, atividade prática, o seminário 20 pontos, avaliação presencial 30 pontos e a autoavaliação 10 pontos, totalizando 100 pontos. Vamos então à unidade 1. Concepções de infância e de educação infantil. Desde os primórdios, a concepção de infância, ela sofreu alterações no decorrer do tempo, mas no período antigo, na Idade Média, a criança era vista como um adulto em miniatura. Não havia nenhum reconhecimento de suas necessidades e direitos, até mesmo de sua singularidade. A criança, ela era vista e tratada assim como um adulto. Se vestia tal qual e trabalhavam, né? As crianças trabalhavam assim como os adultos. Havia uma expectativa em torno do nascimento da criança, um cuidado, mas não era uma preocupação com as necessidades básicas ou peculiares da criança. E por isso havia muita mortalidade infantil, né? Posteriormente, essa criança, ela também era concebida como um ser pecaminoso. No período medieval, na Idade Média, né, como fruto do pecado. E a gente faz aqui um resumo. Na Idade Grega, a infância era tida como um ser selvagem, ou seja, sem razão, mesmo assim sendo concebida como um adulto em miniatura. No período medieval, como natureza pecadora do homem, de modo que, se a criança nascesse com alguma deformidade, ela era sacrificada, porque era fruto do pecado. E na Idade Moderna, com a industrialização, a infância tomou um novo conceito, né, de uma criança rica de fala. Podemos nos basear em Vygotsky, né, dessa relação pensamento e linguagem. Então, no século XXI, temos um ideal de infância, da criança feliz, saudável, inteligente e que tem várias etapas, né, para se desenvolver. Mas será que essa criança, na contemporaneidade, é a criança feliz, é a criança realizada, é a criança em que seus direitos são garantidos?
o que outrora no período antigo, medieval, os direitos não eram reconhecidos, na atualidade isso é explícito na legislação. Mas será que a realidade condiz com a legislação? E a gente vê crianças atualmente, né, ainda como adultos em miniaturas, onde seus pais projetam essa criança, não é? Aquela que tem atividades diversas na sua vida diária, tais como balé, inglês, a escola, o tempo integral, né, na escola, enfim, como é, né, o conceito hoje da criança. É uma criança que é um sujeito social, ela possui direitos. Nós vamos ver adiante que, assim como os pais necessitavam de um lugar para deixar seus filhos, né, seja para trabalhar, quando vão para as fábricas, e muitos ali ficavam em porões de fábricas, outros mais anteriores ainda, né, outras crianças na roda dos expostos, quando seus pais abandonavam seus filhos, mas e atualmente, né, os pais deixam nas creches e paira a condição de que é um direito porque os pais trabalham, mas a legislação diz que é um direito porque o direito é da criança e não dos pais. Então, o acesso ao estudo, a ser assistido, ao cuidar, educar e brincar, é um direito da criança, independentemente se os pais trabalham ou não. Veremos agora os determinantes históricos e sociais da política de atendimento à infância. Nós passamos pelo período do assistencialismo, como eu falei com vocês, tinham as santas casas de misericórdia, eram as rodas e casa dos expostos, em que as crianças eram colocadas ali porque as famílias as abandonaram. Então, havia um assistencialismo para que ocorresse a sobrevivência, não é? E, posteriormente, no período do século XIX, com a fase higienista, né, praticamente no fim do século XIX, doutores, médicos, juristas começaram a questionar acerca dessa fase higienista, desse assistencialismo, e já pensando em oferecer uma instituição que atendesse a criança. Acerca da legislação ou das legislações sobre atendimento à educação infantil, nós temos a Constituição Federal, que vai tratar, né, a Constituição de 1988 vai tratar que a educação infantil é uma questão de assistência e de amparo para um direito do cidadão. Então, é um direito da criança e não em específico que o pai e a mãe precisam deixar a criança num lugar para ficar porque trabalham. E é um dever do Estado visar o desenvolvimento integral dessa criança. E a LDB 9394/96 vai ratificar o desenvolvimento integral dessa criança, de modo que ela tenha que se desenvolver em 4 aspectos: físico, social, emocional e cognitivo. E em 2009 surgem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e que ela vai dizer acerca da criança, o que é a criança, qual a concepção também que se tem de infância. É um sujeito histórico, ou seja, tem uma história de vida e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. É um conceito contemporâneo, um conceito à luz do que vivemos atualmente. O que nós vimos no período antigo, que a criança era sem razão, não é isso? Depois, fruto do pecado. E depois é a criança que pensa, um ser epistêmico, cognoscente, um ser que tem voz, que tem fala, que imagina, que tem lógica naquilo que ela experiencia e que ela explicita, que ela dialoga. Os eixos norteadores das práticas pedagógicas são as interações e brincadeiras. Logo, todo o trabalho que o professor desenvolver tem que estar voltado para as interações e brincadeiras. Nós temos também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e vai dizer que a educação infantil é um direito e é um dever do Estado. Isso está alicerçado na Constituição. Nós temos 3 documentos norteadores da educação infantil: o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular. Então, atualmente, o que se mais tem e busca subsídios é a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curriculares. A base ela vai estabelecer quais são as diretrizes dessa construção da identidade, do desenvolvimento das habilidades e do respeito à diversidade. Então, é esse aqui o nosso trabalho da unidade 1 e eu aguardo vocês no nosso webinário para a gente aprofundar um pouco mais nessa temática.